Agora você encontra o Bitec Pague Menos também para Android. O primeiro link na descrição, você já pode baixar o aplicativo no seu celular e começar a economizar. Aproveita que esse aplicativo é exclusivo e com certeza você vai pagar menos nos seus produtos. Pois é, galera, parece que o TikTok está sendo perseguido nos Estados Unidos e existe um risco real do aplicativo ser banido lá do país, literalmente o aplicativo não poder mais existir. E para vocês terem uma ideia, nós temos 150 milhões de americanos que utilizam o TikTok. E essa é a principal preocupação do governo americano. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm em torno de 300 e poucos milhões de habitantes. Então, basicamente, metade dos americanos utilizam esse aplicativo que é chinês, né? E os Estados Unidos não tem uma relação lá muito boa com a China, gente? Vocês sabem que ele vive tendo problemas, acusando a China de espionagem. A gente sabe também que a China não é flor que se cheire, né? Eles realmente são pegos muitas vezes espionando, fazendo coisas que não são legais. E a gente sabe que a China é um país que não é uma democracia, né? É um país que não é muito, assim, não gosta muito de conversar, né? Não é muito a favor das ideias lá. Mas o resto do mundo, eles têm uma abertura, digamos, no comércio capitalista, aonde é um comunismo barra capitalismo que funciona bem para a economia deles. E o TikTok, gente, ele surgiu como um aplicativo que no começo ele era muito desprezado, né? Vocês lembram que o TikTok era basicamente dancinha, era uma rede que ninguém conhecia. Eu lembro quando o TikTok na época chegou no Brasil e eles mandaram um e-mail para mim e para vários criadores falando assim: olha, a gente está chegando no Brasil, a gente é um aplicativo grande na China e a gente queria trazer criadores não, né, Vitor? Criadores de conteúdo que não façam só o conteúdo teenager, né? O conteúdo aí digamos, de adolescente. E na época eu até respondi pra eles, agradeci e falei, gente, olha, eu agradeço e tal, mas assim, quando eu olhei a rede eu falei, era muita dancinha, era muito conteúdo adolescente, era um negócio que pro meu conteúdo não valia o esforço de eu gastar tempo para criar para o TikTok naquele momento. E aí eles falaram, né, eu lembro até que eles falaram, não, mas poxa, a gente quer mudar isso, a gente tem a intenção de que o TikTok se torne uma plataforma de vários conteúdos, por isso que a gente tá querendo trazer os criadores aí. E aí na época eu agradeci, né, instalei o aplicativo, fiquei meio de olho ali, mas não dei muita bola. E agora vocês sabem o que o TikTok se tornou, né, gente? Ele veio aí destruindo Instagram, Facebook, deixou todo mundo para trás, e é um aplicativo extremamente viciante. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O algoritmo do TikTok, na minha opinião, ele deixa assim o do Instagram assim de longe, né, no chinelo. Ele é um aplicativo que ele consegue entender muito bem o que você gosta, o algoritmo, e te entregar realmente conteúdo relevante. Tá legal? Então eu tava até conversando com o Vitor aqui, que eu lembro que no começo, o TikTok, quando você instala, ele te entrega um conteúdo meio genérico. Eu lembro que na época que eu instalei o TikTok, ele ficava entregando dancinha, mulherada de biquíni, o tempo todo esse conteúdo. Eu acho que ele lê o perfil, ele fala, perfil masculino, idade tal, vou entregar isso aqui que é o básico. Aí quando você começa a utilizar o aplicativo e procurar outras coisas, aí ele começa a te entregar conteúdo, começa a te entregar só o conteúdo que te interessa. Isso todas as redes fazem? Todas as redes fazem. Mas o TikTok faz isso muito bem, porque o conteúdo que ele traz tem relevância para o que você está procurando, né? Então, por exemplo, o Instagram, ele consegue trazer conteúdo que você se interessa? Sim, mas às vezes é um pouco repetitivo, é uma coisa que não é muito relevante. Então, conforme você vai usando o aplicativo, muito rápido ele consegue fazer isso. Então, no meu caso, eu gosto muito de tecnologia, de carro, de assuntos de política, acompanhar assuntos de mercado, e aí, rapidamente, eu já comecei a receber aquilo ali, e eu percebi, cara, esse algoritmo dos caras tá muito bom, porque conteúdo, não é mais aquela coisa de você só ter dancinha. Se você procurar isso, você vai ver só isso. Mas para quem gosta de assuntos relevantes, para quem procura outro tipo de coisa, seja ciência, seja o que for, você recebe conteúdo bom. Então ele é realmente extremamente viciante e muito efetivo. Eles conseguiram chegar no mundo inteiro e se mostram aí que até nos Estados Unidos eles estão deixando Facebook, Meta, né? O Meta que é Facebook, Instagram, para trás. E esse é um dos motivos que muitos americanos estão dizendo que a preocupação dos Estados Unidos real não é que os dados dos americanos sejam roubados, que é uma empresa da China, que isso é muito perigoso, que os Estados Unidos diz que o TikTok é uma ferramenta de espionagem, basicamente. O TikTok diz que não, que ele tem os servidores deles nos Estados Unidos, que eles seguem as regras determinadas pelos Estados Unidos e assim por diante, né? Depois a gente fala da audiência um pouquinho pra vocês. Então, basicamente, a treta é essa. Só que os próprios americanos estão dizendo o seguinte, sabe por que os Estados Unidos tá sabatinando agora o TikTok?
tá com raivinha deles? Porque isso é lobby do Facebook, da Meta, né, do Marquinhos Zuckerberg, que é uma empresa americana e tá aí pautando os congressistas americanos em como atacar o TikTok para ver se ganha um apoio público, né, dos americanos e quem sabe derruba o TikTok do país, porque imagina só, é um grandíssimo concorrente que você deixa de lado e aí ele tem um mercado só para ele, e é uma empresa americana, então ele ter o apoio do Congresso é muito mais fácil do que uma empresa chinesa que é tida, né, como uma empresa de espionagem, que é o que os Estados Unidos fala. Tá? Então, resumidamente, gente, a treta que se fala é isso. E teve uma coisa que eu vi que eu achei muito curiosa, o Vitor, né, Vitor até comentou aqui, a gente conversou isso um dia, que eu vi uma montagem que um cara fez no TikTok, ele pegou vários canais americanos de notícia americana, né, tipo, sei lá, Fox News, CNN e vários outros, tem uma porrada de canal lá. Os jornalistas, eles começaram a falar textos exatamente iguais, gente. A frase exatamente igual, tipo, o TikTok é, sei lá, prejudicial, pode pôr em risco as famílias, o risco da informação, mas é bizarro. Daí ele vai colocando um vídeo seguido do outro e a frase, e você consegue completar a frase, um completa a frase do outro. É muito estranho, né? Parece que é um texto que foi passado para a maioria dos setores de comunicação repassarem aquela informação. E aí muitos americanos estão dizendo que é isso, que é um lobby do Facebook e do Marquinhos Zuckerberg para derrubar um concorrente, que o problema não é a questão da espionagem, o problema é a questão da concorrência com o TikTok. Se tornou um concorrente acima, né, do Instagram, ganhou muito mais seguidores, e aí eles não querem que os caras continuem lá, tá, no país. Agora, vamos falar um pouco dessa questão, gente, do TikTok em si, tá? Realmente o TikTok é uma ferramenta que coleta muita informação das pessoas que utilizam. Tem documentário no Netflix sobre isso, basta você ler o acordo, o termo de acordo que você aceita para usar o aplicativo. Só que é o seguinte, isso não é uma coisa só do TikTok. Isso é uma coisa de todas as redes sociais. O Facebook faz isso, né? O Instagram faz isso, todas as grandes redes sociais coletam dados dos seus usuários. Os Estados Unidos, ele tem regras que devem ser seguidas e de acordo com o presidente do TikTok, eles seguem essas regras. Então ele responde lá no Congresso, né, quando eles fizeram a sabatina, dizendo assim, olha, todas as empresas coletam dados, só que eu sigo as regras que vocês colocam aqui. Só que o Congresso americano, né, os Estados Unidos, diz que não, que eles enviam essas informações para fora do país e tudo mais. Dá para dizer que, meu, TikTok, coitadinha, é 100% inocente? Não dá. Mas também não dá para saber se todas essas acusações que os Estados Unidos fazem são verdadeiras, porque muito se tem esse lobby de que os Estados Unidos têm essa guerra comercial com a China, essa guerra tecnológica, e ele quer dar preferência, claro, para um aplicativo americano, ao invés de você ter milhões de aplicativos instalados, né, no celular dos americanos, que são aplicativos chineses, que realmente podem conter algum quê de espionagem, envio de informações e assim por diante. Muitos americanos também falam que o algoritmo do TikTok entrega muita informação boa e é difícil para a mídia controlar isso, então por isso é um dos motivos que o TikTok seria atacado, porque pelo TikTok você consegue ter muito mais uma visão realmente do que está acontecendo no mundo do que você ver somente um jornal. É claro que existe muita porcaria, gente, existe muita informação ruim, muita fake news, muita teoria da conspiração, como existe em várias redes sociais. Então, como a rede, ela entrega o que você quer, se você é uma pessoa que só vê bobeira, você realmente vai receber muita bobeira ali, você vai ser alimentado naquilo lá. Só que isso não é só o problema do TikTok, ele faz isso muito bem, melhor do que outras redes sociais, mas se outras redes sociais conseguissem um algoritmo, elas fariam a mesma coisa. A verdade é essa, porque essas redes, elas querem basicamente ter você o maior tempo possível ali, tá bom? Então se você procura pra coisa boa, você recebe muita coisa boa. Se você procura pra porcaria, você recebe muita porcaria também, mas isso é como funciona, não é só o TikTok. Agora, vamos falar um pouco dessa questão do Congresso aqui norte-americano, que fez essa sabatina, tá? Pra vocês entenderem um pouco o histórico, gente, o Donald Trump, em 2022, ele tentou banir o TikTok, tá? Ou tentou banir ou forçar a venda pros Estados Unidos. É tipo assim, não, você não pode funcionar aqui, mas eu posso comprar você, né? Aí é fácil também. Mas aí essa medida foi bloqueada pela justiça, e daí em 2023 o Joe Biden, que é o presidente atual, revogou essa ordem executiva do Trump, mas ele manteve uma investigação sobre os riscos do TikTok e outros aplicativos estrangeiros. E aí o CEO do TikTok, que é o como eu já falei pra vocês, Shou-Zi Chen, ele testemunhou perante lá o Congresso dos Estados Unidos em março de 2023, basicamente o mês que eu gravo esse vídeo, e aí o negócio foi um show de horrores, gente. Então depois vocês podem pesquisar aí, né, os melhores / piores momentos, só que foi vergonhoso porque os congressistas, eles fizeram algumas perguntas, tipo assim, muito bizarras. Teve um cara que perguntou se o TikTok se conectava ao Wi-Fi.
Aí o presidente do TikTok falou assim, olha, se você conectar ele ao Wi-Fi, ele vai se conectar ao Wi-Fi, entendeu? Tipo, o cara não entendia de funcionamento básico de um celular, de questão de dado. Tipo, o Wi-Fi você vai se conectar para ter dado, como qualquer outro celular. É o celular que se conecta ao Wi-Fi, não é o TikTok. Aí também tiveram algumas perguntas em relação, coisas meio absurdas, assim, perguntando como que o TikTok ia garantir que crianças não usassem o TikTok. Daí ele falou, olha, a gente tem a nossa política de idade que faz essa conferência e quando descobre, né, se uma criança está usando, ele bloqueia isso. Como também o Instagram, o Meta e todos. Isso é uma coisa básica. Tiveram perguntas também, por exemplo, se o TikTok tinha como monitorar os vídeos que eram gravados fora dos Estados Unidos, só que a resposta foi, isso é uma violação de privacidade, como é que eu, TikTok, vou ficar monitorando, né, o que uma pessoa está gravando? Você está pedindo para mim monitorar os usuários. Então, assim, eram pessoas muito despreparadas que basicamente estavam lá para bater e tentar desmoralizar ele, né, o presidente do TikTok. E a questão foi que eles foram tão agressivos na forma de tratar com o presidente do TikTok, que eles faziam as perguntas e eles não deixavam o cara responder. Então eles faziam as perguntas e quando o cara ia responder, ele falava sim ou não. É sim ou não? Daí o presidente do TikTok ia tentar responder, olha, essa não é uma pergunta de sim ou não. Eu preciso trazer alguns pontos aqui para você, não, sim ou não. Aí não deixava ele responder. Teve uma outra congressista lá que ela perguntava uma coisa pra ele falava não, ela falava sim, é sim. Você tá dizendo que não é, mas é. Umas coisas absurdas assim, gente, que desmoralizou o Congresso americano, né? Eles viraram meio que uma piada, digamos, pela forma que eles trataram. E aí um assunto que realmente tem pontos que devem ser tratados, porque eu acredito que devem sim existir alegações, claro, ali que os congressistas estavam trazendo que são importantes, mas que a forma de tratar aquilo foi tão chula que a opinião pública acabou indo pro lado do TikTok. Então eles tentaram fazer uma coisa para conseguir apoio da população e deram um tiro no pé, porque fizeram de uma forma totalmente chula, né? Pessoas que não entendiam do assunto e simplesmente estavam tentando fazer com que o cara estivesse lá só para escutar eles, digamos assim, trazendo acusações para cima do cara e sem dar chance quase de resposta. Então, as pessoas até se compadeceram com o presidente do TikTok, pra vocês terem uma ideia como o negócio foi feio, e isso piora a situação daí do governo americano perante essa campanha de tentar tirar o TikTok do país, né, dos Estados Unidos, porque agora eles têm menos apoio ainda. Às vezes eles podem até ter dados que realmente são assustadores, né, em termos de fatos que eles consigam comprovar, só que, todavia, no entanto, nada foi apresentado até o momento, nada tão concreto assim pelo que a gente vê foi apresentado, e agora eles têm menos apoio ainda. E os americanos, muitos americanos estão dizendo, eles não querem o TikTok aqui porque o TikTok traz a informação mais limpa do que na mídia do dia a dia, do que a mídia tradicional. E aí, gente, o negócio tá uma treta. Vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, sendo muito sincero, eu acho que banir não é a melhor solução de forma alguma, né? Você precisa ter meios de controlar e fiscalizar e fazer com que esse aplicativo funcione de acordo com as regras do país. Mas a partir do momento que você só quer banir e atacar, sem uma justificativa, sem ter uma prova, sem ter alguma coisa muito palpável, gera um pouco de suspeita, né? É um pouco estranho. Aí parece que cai para o lado de querer uma não concorrência do aplicativo chinês e é um lobby talvez para os aplicativos americanos, como o Meta, né? Para o Marquinho, só o Marquinho Zuckerberg poder roubar os dados dos americanos, né? Mas eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Eu acho que é um tema que tem que sim ser discutido, mas tem que ser discutido de uma forma séria e tratado aí com provas, dados e fatos, né? Então não adianta você querer banir as coisas, você precisa ter meios de regular isso. Não vou nem dizer uma regulamentação, que eu acho que liberdade de expressão tem que ter para todo mundo, né? Então regulamentação é uma palavra que às vezes regular a mídia social é uma coisa que não gosto muito de falar nessa forma, mas assim, regras de bom senso, é claro, tá? Então é isso aí, gente. Essa é a treta que tá rolando no TikTok no momento que eu faço esse vídeo, né? Esse assunto não tá finalizado, vai continuar se arrastando por muito tempo, mas parece que essa última cartada aí que o governo americano tentou dar não foi muito boa. E aí, e você, o que você pensa disso? Eu quero saber a sua opinião. Eu recomendo que você veja documentários sobre isso, pesquise notícias, porque nenhum dos dois lados é santo, tá? Mas tudo é muito relativo nesse assunto. É bem complicado de falar, mas assim, é uma coisa que os Estados Unidos têm razão em muita coisa e o TikTok também tem muita razão em outras coisas, né? É um assunto que a gente tem que estar acompanhando e discutindo para sempre saber
né, e ter as nossas opiniões, beleza? Então comenta aí o que você achou. Se você curtiu o vídeo, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece de instalar as nossas ferramentas que estão aqui na descrição para vocês economizarem de verdade, e a gente se vê nos próximos vídeos. Ah, e outra coisa, tem TikTok do Bitec, né, gente? Não esqueçam, tá aqui embaixo o nosso TikTok e as nossas redes sociais, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.